Faz parte da nossa vida, faz parte das nossas memórias. O centro de Florianópolis tem como maior ligação a Ponte Hercílio Luz. Liga o continente ao centro dessa cidade, ela liga o Brasil, ela liga o mundo. Muita gente acompanha pela internet e vem para cá para fazer o quê? O que você aí em casa está vendo nesse momento. Bater uma foto como recordação. Porque é um cartão postal da nossa cidade, orgulho nosso para todo o país. É isso, a memória de várias gerações. Quantas histórias não temos para contar com a nossa Ponte Hercílio Luz, essa que está sendo homenageada, junto com o nosso grupo SCC-SBT. Que honra fazer parte desse momento, né, Cleiton? Olha só, eu passei antes da ponte ser fechada e depois. Eu me recordo, eu tinha 6 anos de idade, a ponte fechou. Passando dentro de um Corcel 2 LDO, um carro antigo, mas era bonito na época. Depois a ponte fechou, ficou um tempão, né? Sendo ali apenas um patrimônio decorativo, que não tinha utilidade. E para nossa alegria, em 2019 para 2020, ela voltou a ter aí a passagem de veículos, de pedestres, e está de pé até hoje, prestes a completar 100 anos e vai continuar durante muito tempo. Inclusive essas fotos, como é que é a produção? São da nossa audiência, telespectador aqui do que mandou. Hora Santa Catarina. Coisa linda. E a gente quer mais, pessoal. Todo o programa terá para você aí de casa essa homenagem. Vocês que nos ajudam a contar essa história. Você contou, Cleiton, das suas memórias com a ponte. E eu cresci escutando histórias do meu avô, que atravessava a Ponte Hercílio Luz de carroça. Acredito. Ele trazia lenha para as padarias aqui na cidade, né? Vamos para a cidade. Saía 3 horas da manhã, trazia lá de Palhoça, muita história para contar. E ó, desse lado ponte aqui da ponte, já no centro de Floripa, na ilha, ali o projeto dela, inicial, era para ter um trilho, ou seja, tinha o projeto de ter um trilho passando sobre a ponte, um trem. Não vingou, mas a história está aí, continua de pé e a gente vai pedir a sua foto também, já que estamos aparecendo no canto superior do seu vídeo, né? Nesse projeto especial 100 anos da ponte, iniciamos na última segunda-feira, 100 dias do primeiro centenário da Hercílio Luz. É isso, nosso WhatsApp está aberto, mande sua foto, sua memória com a nossa Ponte Hercílio Luz, que a sua foto, a sua história estará aqui com a gente no Tá Na Hora Santa Catarina. Um abraço para você que está aí acompanhando o nosso Tá Na Hora nessa abertura do programa em todo o estado de Santa Catarina e, lamentavelmente, abrindo espaço para uma informação que chocou todos nós. É, Cleiton, a gente fala agora de uma tragédia na BR-470, um grave acidente que resultou na morte de 4 pessoas e deixou vários feridos. Um ônibus de viagem caiu em uma ribanceira no Alto Vale do Itajaí. Natiele Oliveira atualiza pra gente a situação agora. Que fatalidade, Nath. Boa noite. Boa noite, Cleiton, Júlia e a todos que nos assistem. Exatamente, essa tragédia na BR-470 mobilizou diversas equipes de resgate na madrugada desta quarta-feira. O motorista de um ônibus de uma linha comercial acabou perdendo o controle do veículo e caindo em uma ribanceira. Um acidente que aconteceu no quilômetro 182 da BR, ali na cidade de Agronômica, próximo à cidade de Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí. Dentro deste veículo tinha 25 pessoas, já incluindo o motorista. 4 pessoas morreram. 3 mulheres morreram no local do acidente e uma 4ª vítima, um homem, acabou falecendo no hospital. Ele chegou a ser transportado, mas devido à gravidade dos ferimentos, não resistiu. Inclusive, as vítimas foram identificadas agora há pouco e aí são as seguintes: Neiva Fátima, de 56 anos, Jane Maria, de 57, Iraci Aparecida, de 62 e aí o Gilmar Dias, de 50 anos, que faleceu no hospital. 13 passageiros foram encaminhados a unidades de saúde da cidade de Rio do Sul, tanto no Hospital Regional Alto Vale, que aí teve 11 vítimas encaminhadas para lá, e aí também para a UPA de Rio do Sul. 9 pessoas não precisaram de atendimento médico. O diretor técnico do Hospital Regional Alto Vale, o Marcelo, atualiza o estado de saúde das vítimas que foram, então, encaminhadas a essa unidade. Vamos acompanhar. Então, desses 11 pacientes que chegaram, um chegou muito grave e esse paciente acabou falecendo. Inicialmente a gente não tinha conseguido identificá-lo, mas agora já está identificado. E aí tivemos 3 pacientes com intercorrências ortopédicas, fraturas e amputações traumáticas, que já estão todos devidamente tratados. E aí mais 3 pacientes de uma complexidade intermediária que estão em observação, 3
de complexidade leve, que estavam medicados para dor, né, para desconforto, aguardando alguns exames, e uma criança que chegou em melhor estado, que foi a primeira a receber alta. A equipe da RBA TV, que acompanhou essa coletiva de imprensa ali por volta do meio-dia neste hospital e que gentilmente nos cedeu esse material, então fica também aqui o nosso agradecimento a eles. E por falar nisso, uma grande força-tarefa foi mobilizada para atender esse acidente, né, Cleiton e Júlia? Então, bombeiros de 4 cidades da região, de Agronômica, Pouso Redondo, Rio do Sul, e aí também, claro, trabalho de apoio do SAMU, Polícia Rodoviária Federal, a PRF, e aí as polícias científica, militar, civil, todos trabalhando em conjunto, então, para atender esse grave acidente. Este ônibus era da Viação Catarinense, saiu aí de Florianópolis, na capital do estado, e seguia rumo à Concórdia, no oeste de Santa Catarina. Em nota oficial, a empresa Viação Catarinense informou que lamenta profundamente o ocorrido, que está disponível das autoridades para prestar mais esclarecimentos. Agora à tarde, inclusive, o ônibus foi retirado do local, ali da ribanceira em que ele caiu, com guinchos, né, com todo o apoio da Polícia Rodoviária Federal. Neste momento, a via segue totalmente liberada ali no quilômetro 182. Qualquer nova atualização sobre o estado de saúde das vítimas, a gente também informa por aqui ou através do portal SCC10, mas a gente deixa aqui, é claro, os nossos mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos dessas 4 vítimas que morreram nessa tragédia da BR-470. Volto com vocês aí no estúdio. E nós fazemos aqui no nosso estúdio, das suas palavras, as nossas, minha, da Júlia, de toda a equipe, nessa solidariedade, nessa tragédia que chocou aí todo o povo catarinense, logo nas primeiras horas. Que fatalidade. Obrigado, Nath. Boa recuperação para quem está no hospital nesse exato momento. Força, que nele tudo pode acontecer e tudo acontece, pode ter certeza. E a gente segue pedindo responsabilidade, prudência e, claro, estrutura do poder público nas rodovias de Santa Catarina, porque a gente quer cada vez mais diminuir esse tipo de notícia que não está na hora Santa Catarina. Com certeza, é a nossa missão. Vamos continuar girando o estado? O Procon de Joinville divulgou as pesquisas de preços da cesta básica e dos itens de churrasco, apontando aumento no custo dos alimentos e grandes diferenças de valores entre os supermercados da maior cidade do estado. Teve produto, inclusive, que subiu acima dos 200%. Renato Santos está chegando ao vivo com a gente para trazer mais detalhes. Com tantos aumentos, vai ficar difícil agora para o trabalhador, né, Renato? Conta mais para a gente. Boa noite. Boa noite para você, Júlia. Pois é, tá pesando no bolso do consumidor. Fechou dezembro, como a gente mostrou aqui no Tá Na Hora, com alta em alguns produtos, principalmente natalinos. 2026 começa com nova alta no preço da cesta básica aqui na maior cidade do estado. A pesquisa, que foi realizada pelo Procon Municipal, foi feita entre os dias 2 e 3 de fevereiro, em 9 supermercados aqui da cidade. Houve um aumento geral de 0,56% no preço da cesta, que varia de R$ 330 a R$ 410 a cesta básica mais caro encontrado aqui na cidade de Joinville. E a gente tem aqui alguns produtos para falar que houve aumento significativo. O extrato de tomate, por exemplo, teve uma alta de 30% no valor, se comparado ao mês de janeiro. O achocolatado também teve uma alta de 12,3%, a cebola 11% e o creme dental alta de quase 10%, segundo os dados que foram divulgados pelo Procon Municipal. Em relação aos produtos de açougue, a linguiça de frango também subiu, pensamento de quinta série, também subiu. Uma diferença, viu, Júlia Matos e Cleiton Ramos, de quase 200% em relação ali a alguns produtos encontrados em mercados aqui da cidade de Joinville. Mas não foi apenas a linguiça não, tá? A sobrecoxa também teve um aumento de 189%, se comparado o valor em alguns mercados aqui da maior cidade do estado. E também teve alta o músculo de 12,77%. Portanto, comer aquela carninha no final de semana vai dar dor de cabeça para o trabalhador.
Agora tem itens que tiveram baixa também, tá? Não são apenas os altos, mas tem baixas também em alguns itens, e aí é importante o consumidor e a dona de casa pesquisar. Por exemplo, o sabão de barra teve uma queda de 15%, a batata lavada 13% de queda no valor e o açúcar refinado 7%. Portanto, são produtos divulgados pelo Procon Municipal aqui da cidade, viu, Júlia? Retorno com você no estúdio. Obrigada, Renato, pelas informações. Eu tenho certeza que o pessoal de casa também riu com você, junto com a piada, mas vou contar que com esses aumentos de mais de 200%, Renato, o povo vai chorar com esse aumento todo da cesta básica, viu? A gente vai seguir acompanhando também esses movimentos em todas as regiões de Santa Catarina. Agora, o Berbigão do Boca é um dos blocos de carnaval mais tradicionais de Florianópolis. Todo mundo tem uma história no Berbigão do Boca, assim como a nossa Ponte Hercílio Luz, assim como a nossa capital catarinense. E vai acontecer nesta sexta-feira e o evento é realizado para anteceder o nosso carnaval, aquilo que a gente tanto espera. A Gabriela Mariotto está ao vivo e tem todos os detalhes dessa festa que promete agitar a capital. Gabi, é contigo! Oi, Júlia. Muito boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. A gente já está aqui em clima de Berbigão do Boca, os bonecos já estão expostos por aqui. Pessoal, muita gente já está passando por aqui, dando uma olhadinha, tirando uma foto, fazendo um registro aqui dessa, que é a primeira festa do nosso carnaval, é a abertura do carnaval aqui em Florianópolis. Então, a programação já está começando, o pessoal já está naquela ansiedade para começar essa festança de carnaval aqui em Floripa. Para falar um pouquinho com a gente sobre isso, estamos com o Nado, um dos coordenadores aqui do Berbigão. O que a gente tem previsto aí para o nosso Berbigão desse ano? Muita novidade, né? É uma festa que cresce muito, né, anualmente. E temos de novidades são o novo boneco, que é do nosso grande Tinga, melhor repinique da cidade, sempre foi, e está desde o primeiro ano conosco, infelizmente falecido. Nós temos uma estrutura, o nosso layout da Arena Berbigão aumentou consideravelmente a cobertura para dar mais conforto, né? Além da segurança que a gente preza muito. Nós estamos junto com o Ministério Público uma campanha também do Não é Não. Acertamos hoje com o Ministério Público essa campanha para iniciar aqui na Festa do Berbigão, que é a festa oficial de abertura do nosso carnaval, né? Uma parceria nossa com a Prefeitura, né? O secretário Juliano Pires. E estamos aí. São Pedro, felizmente São Pedro vai estar nos dando... Vai estar do nosso lado. Vai estar do nosso lado pelo 34º ano seguido. Então, está tudo certo, tudo pronto. Dá para ver que, né, que a estrutura está praticamente toda montada já. E é só o pessoal vir, porque vai encontrar muita novidade, muita alegria, muito colorido e metade da cidade vai estar aqui. Perfeito, Nado. Muito obrigada. Olha só, então tudo pronto, tudo aí preparado já para o nosso Berbigão do Boca, para a gente dar início a essas festividades de carnaval. E claro, é a primeira das festas, né? Além disso, a gente tem muita programação aqui em Florianópolis. Vamos conversar com o Fábio Botelho, então, para ele passar para a gente um pouquinho o que mais a gente tem aqui no nosso carnaval. Tá tudo pronto aí para os nossos dias de festa na ilha? Tá tudo planejado, tudo organizado. Na sexta-feira a gente tem a abertura, né, com a nossa corte aqui, junto com o Ferrugem, aqui no palco central e no trio elétrico, mais as atrações. Sábado, Jamil, fazendo uma grande festa aqui no Bloco de Sujos. Domingo, MC Pedrinho e MC Davi. E segunda-feira, no Pop Gay, a Glória Groover fechando aqui nesse novo formato de arena. Essas partes aqui do Berbigão, elas deixam de existir e aí dá espaço ao trio elétrico, que vai poder levar a multidão com mais amplitude de show, mais as pessoas podendo ficar mais perto do artista, e é isso. O carnaval está pronto, planejado, e é só chegar a data. A gente está com uma grande programação nacional, né? Grandes nomes da música brasileira vão estar aqui no nosso carnaval desse ano, e a gente também tem arenas espalhadas por outros pontos da ilha, não só aqui na região central, né? São 8 arenas, 9 no total, uma central e 8 espalhadas em todas as regiões da cidade, e 67 blocos que vão receber infraestrutura
banheiro químico, tenda, trio elétrico, pelos 54 bairros da cidade. Então, assim, o carnaval descentralizado, ele ajuda na mobilidade, ajuda na empregabilidade do local, a pessoa poder ter sua venda, enfim. E é isso, eu acho que o carnaval é um momento de várias situações. Desde festa, a muita gente que ganha o seu dinheirinho para comprar o material escolar para o filho, para pagar o aluguel do ano. E Florianópolis está, né, nós estamos na gestão Topázio dando essa descentralização no carnaval que eu tenho certeza absoluta será um sucesso. Perfeito, Fábio. Muito obrigada por conversar com a gente também. Então, é isso. Não tem desculpa para não curtir o carnaval aqui em Floripa. Não faltam lugares para curtir o carnaval aqui na cidade. São diversos blocos espalhados por um monte de bairros aqui da capital. Então, pessoal de casa que está acompanhando, já se planeja. Dá para ver tudo ali no site da Prefeitura, Carnaval Florianópolis. Então, dá para conferir tudo ali, toda a programação para o carnaval desse ano. E aí, só colocar a roupa de ir, curtir um sambinha, aí curtir uma marchinha de carnaval. Tá tudo pronto, tudo planejado para receber toda a galera que quiser estar aproveitando essas festas nesse ano, Júlia. Coisa linda, Gabi. É aquilo, né? Pode ir como tá, sai do trabalho, sextou, leva a família, leva os amigos, sempre cabe mais um no Berbigão do Boca aqui em Florianópolis. Coisa mais linda, esses bonecos, né? Essas personalidades tão importantes ficam ali, ó. O pessoal vai esperando durante a semana, vendo um, outro, esperando esse momento especial para nossa capital catarinense. E a gente vai estar lá também para registrar junto com você aí de casa. Coisa mais linda. Agora vem comigo aqui para o portal SCC10, porque a Polícia Federal cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão no âmbito da Operação Barco de Papel, que investiga irregularidades ligadas ao Banco Master e à gestão de recursos previdenciários em Itapema, aqui em Santa Catarina. A gente tem aqui todas as informações para vocês aí de casa, podem vir direto no nosso portal SCC10 e a gente atualiza a todo instante. Tem informação nova? Vai estar aqui no nosso portal SCC10. 2 homens foram presos, suspeitos de ajudar a ocultar provas relacionadas ao ex-presidente da Rio Previdência, alvo principal das investigações, que também resultaram em ações no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, o principal investigado foi detido e encaminhado ao sistema prisional. Outros 2 alvos seguem foragidos e a operação agora apura crimes contra o sistema financeiro, como obstrução de investigação e ocultação de provas. Todos os detalhes para vocês aí de casa, com o caso do Banco Master, que tomou proporções nacionais e internacionais, aqui no nosso portal SCC10. Cleiton Ramos. Obrigado, Júlia Matos. Acessa lá, 18 horas e 47 minutos. A Júlia estava trazendo a informação, eu estava de olho aqui no monitor, não sei se é possível colocar para a gente aí, Juliana, imagem do trânsito em São José, quilômetro 210, quem vai lá para o sentido sul do estado. Essa imagem aí, ó, olha como é que está o cenário agora, indo para Palhoça, viu? É, para Palhoça, para Tubarão, para aquela região, viu, Júlia Matos? O cenário está legal. E, claro, pega o pessoal vindo do sul para o norte também. O trânsito está uma beleza nesse ponto aí e que continue assim. 18 horas e 47 minutos. Bora lá. É o nosso Tá Na Hora, uma informação atrás da outra. O incêndio no aterro da Concap, no bairro Itacurubi, em Florianópolis, segue mobilizando o Corpo de Bombeiros para a contenção do fogo, que já ultrapassou 72 horas. 3 dias. A nossa repórter Gabriela Mariotto acompanhou tudo agora à tarde, junto com Fernando Oliveira. Vamos acompanhar. O incêndio começou no último domingo, por volta da 1h30 da tarde, em uma pilha de material orgânico no aterro da Concap, no bairro Itacorubi. A fumaça se espalhou por parte do bairro e pela Avenida da Saudade, uma das mais movimentadas de Florianópolis. As equipes do Corpo de Bombeiros trabalham desde então para conter o incêndio. Nos primeiros dias foi feita a separação do material orgânico em combustão do restante, para evitar que se espalhasse. O que a gente percebe no caso desse incêndio é que não há nenhuma chama. Os bombeiros encontram os focos de combustão por conta de toda essa fumaça. E para fazer o combate a esse incêndio, estão sendo usados maquinários que reviram todo esse material orgânico e depois água para resfriar tudo isso. Esse tipo de incêndio, ele ocorre abaixo da superfície do material, né? Ele é de difícil detecção. A gente enxerga alguns pontos onde a fumaça ela tem uma intensidade maior, porém
a gente sabe que existem vários pontos que estão queimando abaixo. Uma das hipóteses para o incêndio é uma combustão espontânea, um fenômeno químico que acontece pela oxidação, fermentação ou decomposição de materiais. A matéria se aquece até um ponto de calor extremo, dando início ao incêndio. Em dias mais quentes e em materiais acumulados e com baixa ventilação, a chance de ocorrer é maior. Em determinadas circunstâncias, em determinadas condições, esse material ele pode sofrer uma autoignição, ele pode passar a queimar por um processo biológico de decomposição, que acaba causando uma reação química exotérmica, acaba liberando calor e atinge uma temperatura de ignição, fazendo com que o material ele queime de maneira natural. Em nota, a Prefeitura de Florianópolis informou que ainda está levantando as hipóteses para a causa do incêndio e que equipes do Centro de Valorização de Resíduo atuam para resfriar o material orgânico e prevenir o surgimento de novos focos. Ao longo da tarde de quarta-feira, as equipes do Corpo de Bombeiros ainda estavam no local, atuando na contenção desse incêndio. Esse é um trabalho bastante demorado, é um trabalho que exige bastante maquinário e bastante água, e isso vai sendo feito até que acabe, então, definitivamente o incêndio. Olha, 3 dias, não é brincadeira não. Mas o Corpo de Bombeiros, com a sua brilhante equipe, está lá para conter as chamas aí. Será que agora para? Com a chuvinha ia dar uma amenizada também, né? 18 horas e 50 minutos. Olha, uma praia famosa da Grande Florianópolis está completamente imprópria para o banho. Todos os 7 pontos de análise em Palmas indicam água contaminada. A comunidade chamou e, é claro, a gente vai lá porque, como eu sempre falo, ajudar com esse microfone aqui é bom demais. Vamos conferir a matéria, porque além de doenças e também menos turistas, com certeza, porque vai virando um efeito dominó, o mar poluído está impactando diretamente outros setores importantes da cidade. Entenda na reportagem do Kaique Guede e do Christopher da Silva. Bora lá, tá na hora. Quem vê de longe essa bela paisagem com um marzão azul de tirar o fôlego, nem imagina o que está escondido à beira-mar. Na praia, esgoto e água contaminada. Chega de poluição! Quem é que vai querer vir para uma praia que de repente tu vem com toda a tua família, em 2 dias tu já está com virose, as crianças todas com virose porque entraram na água ou tomaram água ou o que aconteceu, né? Então, isso é ruim para todo mundo, é ruim para as próprias construtoras, para os corretores e principalmente para a saúde da população. Eu estou em uma das principais entradas da Praia de Palmas. Agora é exatamente 1h36 da tarde do dia 3 de fevereiro de 2026. Por aqui, mais uma placa do IMA, o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, indica que a qualidade da água é imprópria para banho, mas apesar disso, há diversas pessoas à beira-mar. Não tenho medo. Por que é a previsão de entrar na água? Por causa do esgoto, da poluição, pode pegar alguma virose, uma doença? Mas o lugar tá lindo, tá limpo, não afeta nada. Outros veranistas e moradores, no entanto, discordam. Parte da população pede que a prefeitura tome medidas eficientes para resolver de fato o problema. O que acontece, na minha percepção, é de que a fiscalização ela não está usando essas normas existentes para forçar as residências, enfim, os condomínios de uma forma geral, a se enquadrarem dentro disso. A Fundação do Meio Ambiente de Governador Celso Ramos, Fangov, destaca que 70% dos condomínios na região ainda lançam resíduos de esgoto na rede pluvial. Em linhas gerais, há 2 alternativas de saneamento na cidade: redes públicas centralizadas e sistemas individuais de saneamento, quando cada unidade fica responsável por tratar o próprio efluente. Essa configuração, tendo a rede pública e também essas unidades privadas, que, de certo ponto, dificulta um pouco. Os relatórios encaminhados para a gente das unidades públicas, eles demonstram a saída da unidade pública com os parâmetros ok. Agora, infelizmente, os relatórios que a gente está recebendo das unidades privadas já não representam a mesma situação. E isso está fazendo com que a gente
autue, multe, né, os condomínios para que possam se adequar, para que a gente não tenha mais esses problemas aqui na Praia de Palmas. Este ano, o município deve aplicar mais de R$2 milhões em multas. E diante da ineficiência dos sistemas privados, uma nova licitação está prevista para metade do ano, com o objetivo de construir novas estações centralizadas por meio de parcerias com a iniciativa privada. A Prefeitura reconhece que a praia tem momentos de contaminação alta, mas destaca que, quando está boa, atinge níveis considerados excelentes. Segundo a Fangov, que realiza testes próprios, hoje 80% da orla já está boa e o próximo boletim do IMA deve comprovar a melhora. Porque isso aqui é um paraíso. É um paraíso, é um tesouro que a gente precisa cuidar com muita responsabilidade e comprometimento. Não é brincadeira. Não, porque nessa brincadeira tem saúde pública em primeiro lugar, né? Saúde em primeiro lugar. A turista ali falou que parecia tranquilo, mas é porque ali é uma região onde o mar é grosso, né? Um mar agitado, então o esgoto cai, a priori você pensa, está limpo, mas não está não. E se está impróprio, tem que respeitar, não entrar. E depois tem a questão comercial, porque comercialmente, com os hotéis, pousadas, restaurantes, tudo isso pode ser afetado. No começo da tarde desta quinta-feira, um acidente envolvendo 2 carretas foi registrado na BR-480 em Chapecó. Isso no quilômetro 128. Você está vendo o vídeo aí no nosso Tá Na Hora. Foi no sentido sul da rodovia. Senhor, um veículo acabou tombando e destruiu parte da mureta de proteção. Olha só, a câmera na parte interna e agora na parte frontal aí. Vamos acompanhar de novo. Apesar do susto, o motorista não se feriu. Olha só imagens da câmera de segurança que flagraram o momento da ocorrência. Olha aí, no vídeo é possível ver o segundo automóvel com placa de Concórdia que aparece no local e segue viagem. O condutor foi localizado horas depois pela Polícia Rodoviária Federal enquanto carregava o veículo no pátio de uma empresa em Chapecó. O motorista de 40 anos afirmou que perdeu o controle da carreta e que não percebeu que havia se envolvido no acidente. O teste do bafômetro deu negativo. No entanto, a análise do tacógrafo apontou que o veículo trafegava quase 120 km por hora no momento da colisão. Ainda segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista também não cumpriu o tempo mínimo de 11 horas de descanso obrigatório nas últimas 24 horas, o que configura infração média com multa prevista de R$ 195,16. Só? Com o impacto poderia provocar um acidente e nós poderíamos estar aqui lamentando vidas perdidas. O SCC-10 tem todas as informações em tempo real e você vai com a gente agora porque lá você vai conferir essa informação. Está bombando, em parceria com a Rádio Clube de Lages. 3 trabalhadores paraguaios foram atingidos por uma descarga elétrica enquanto trabalhavam em um pomar na localidade de Canaã, em Correia Pinto, na Serra Catarinense, na tarde da última terça-feira. Isso aconteceu durante uma forte chuva com raios e trovões. Eles foram levados rapidamente à UPA de Lages. 2 vítimas estão com um quadro estável e uma está em estado grave no Hospital e Maternidade Teresa Ramos. Até o momento, não há mais informações atualizadas sobre o estado de saúde, nem o posicionamento da empresa responsável pelo local. Fica aqui a nossa solidariedade para esses trabalhadores, honrando a profissão e passando por um momento de tensão como esse. Não é brincadeira, não. Raio é complicado, tem que ficar ligado. 18 horas e 58 minutos. Deixa eu me juntar agora com a minha parceira, Júlia Matos, porque vamos destacar agora, Júlia, uma operação do Ministério Público que está investigando suspeita de fraude em licitações do transporte escolar no oeste do estado. Cleiton, a ação cumpriu mandados de busca e apreensão em 3 municípios e 2 pessoas foram presas em flagrante. Felipe Bastos tem mais informações agora. A ação apura possíveis fraudes em licitações do transporte coletivo escolar iniciadas a partir do ano de 2022. Segundo o Ministério Público, empresas que formalmente seriam independentes teriam atuado de forma coordenada e previamente ajustada
para frustrar a competitividade dos processos licitatórios. As diligências apontam ainda a existência de um núcleo comum de decisões sustentado por vínculos familiares, operacionais e documentais. A partir desse centro, estratégias de habilitação e execução dos contratos teriam sido compartilhadas, violando princípios básicos da administração pública, como a legalidade, impessoalidade e isonomia. Ao todo, foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão expedidos pela Vara Regional de Garantias da Comarca de Concórdia. As ordens judiciais foram executadas em sedes de empresas e residências dos investigados, nos municípios de Concórdia, Lindóia e Descanso. Durante as buscas, 2 pessoas foram presas em flagrante por posse ilegal de armas e munições. A investigação segue sob sigilo e, de acordo com o Ministério Público, novas informações poderão ser divulgadas após a liberação dos autos. O nome da Operação Vértice faz referência à hipótese de que empresas, aparentemente distintas, convergiam para um mesmo comando, simulando concorrência em licitações públicas. A gente segue acompanhando os desdobramentos desta operação. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Felipe, pelas informações. E agora, hora de política aqui no Tá Na Hora Santa Catarina com o nosso comentarista político, o Piara Boschi. Júlia, os bastidores do poder estão movimentados e conversas em Brasília podem fazer o PL perder a Carolina Detone. Quem está chegando agora? Confiram agora com o comentário de o Piara. Boa noite, Cleiton. Boa noite a todo mundo que está ouvindo o Tá Na Hora SC em casa. Então, hoje é um dia muito movimentado, movimentação de bastidores na política de Santa Catarina, porque o que parecia que estava certo, que era a chapa do governador Jorginho Melo, com o Adriano Silva de vice, do Novo, prefeito de Joinville, e com Carolina Detone, deputada federal do PL, e Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Bolsonaro, que está se mudando para Santa Catarina, também pelo PL para concorrer, ambos a senador. Isso que estava tudo desenhado, a semana começou com isso tudo certo, já estava definido há alguns dias e anunciado, entrou, a linha ficou cruzada, porque a direção nacional do PL, com o presidente Valdemar da Costa Neto, ele tem outro plano. Ele acertou em nível nacional que o União Progressista, a federação que reúne a União Brasil, e o Progressistas, Partido Espiridião Amin, ele acertou que essa federação vai apoiar Flávio Bolsonaro à presidência da República. E, em troca desse apoio, eles exigiram acertos em alguns estados. E um deles, Santa Catarina, Valdemar da Costa Neto quer uma vaga para Espiridião Amin ao Senado. E aí, ele chamou Carolina Detone para conversar. Carolina Detone foi oferecida a ela até a vaga de vice que o Jorginho ofereceu para o Adriano, foi oferecido para ela concorrer a deputada federal e ser líder do PL na Câmara, que é um cargo bastante importante dentro do parlamento, e ela não aceitou, ela quer concorrer a senadora. Ela se encontrou com o Jorginho Melo à noite, num evento em Brasília, Jorginho apontou ela como candidata ao Senado também, está tentando convencer o Valdemar a mudar a ideia inicial da necessidade dessa chapa mais ideológica aqui, com o Adriano Silva do Novo, com a Carolina Detone, com o Carlos Bolsonaro, mas é uma conversa que está tendo já suas dificuldades. Carolina Detone, de olho nisso, sendo mandada para o Jorginho, sendo mandada para o Valdemar, já está comunicando lideranças de que pode mudar de partido, pode ir para o Novo. E aí tentar garantir a sua candidatura pelo Novo. Alguns acertos são necessários para isso, não é uma decisão fácil e nem um acerto fácil de coligação. Mas se ela for para o Novo Nacional vai priorizar a candidatura dela ao Senado, em detrimento até da candidatura a vice com o Adriano. Pode mudar o jogo inteiro. Pode mudar nada? Pode mudar nada, mas por enquanto os bastidores estão fervendo, tem muita gente fazendo ameaças, insinuações, vai para lá, vai para cá, e tem vários partidos que convidaram Carolina Detone. Além do Novo, o PRD, o MDB, que é tradicional, o PSD tradicional também, o Avante, outros partidos estão tentando trazer a popularidade da deputada federal mais votada de Santa Catarina, atualmente líder nas pesquisas para o Senado, mas que não está encaixando no jogo nacional e estadual do PL, e eu vou continuar acompanhando para vocês. E trazendo, como sempre, em primeira mão, a credibilidade do Piara Boschi, nosso novo parceiro na nossa programação. Tem também o podcast lá no portal SC10, imperdível. Acontece, o Piara informa primeiro, pode ter certeza. Bora com o Zap?
Bora com o Zap, Cleiton Ramos. A gente quer saber a sua memória, a sua história com a nossa ponte Hercílio Luz, que estará de aniversário. A gente começa aqui com o Paulo. Minha esposa Adriana, minha sobrinha Duda e eu tivemos privilégio de conhecer essa maravilha em 2021. Somos de Santa Maria, atualmente morando em Itapema. Que legal. Obrigada, Paulo, pela participação. Olha a foto, que linda. Isso foi no feed, né? Que daí abre para pedestre. É isso, sensacional. Maravilha. Vanessa, ela, a ponte e 100 anos de história, ligando gerações. Malu em 2022. Aqui é a Vanessa, mãe de Joinville. Cadê a foto? Vamos ver a Malu. Ai, que bonitinha. Que linda com o patinete dela. Também na ponte aberta ao público, essa iniciativa que é sensacional aqui na capital. Eduardo também mandou pra gente, foi o maior orgulho, sonho, andar em cima da ponte. Foi um sonho realizado. Cada vez que eu vou a Florianópolis, eu passo por cima dela, que aí ela tem história da minha bisavó, sou de Lages. Opa. Obrigada, Eduardo, pela sua participação aqui. Mandou pra gente Coisa aí. linda, viu? A gente passa na ponte, vem memórias, vem as histórias, é isso que a gente quer saber de você. Manda mais pra gente, que depois do intervalo tem mais. E a seguir, você vai ver aí, hoje é quarta-feira, dia de homenagear quem? Ela, a ponte Hercílio Luz. E a gente vai te contar tudo, como é que foi a construção da ponte na década de 20, numa reportagem especial, você vai querer saber. Enquanto isso, imagens na sua tela do pessoal que mandou aí a sua memória, as suas histórias com a nossa ponte. Manda aí a sua lembrança no 489-9662-2676. E ainda hoje, Júlia, a gente vai trazer uma matéria sobre o mercado público de Florianópolis, que amanhã vai completar 127 anos. Tá na hora, Santa Catarina tá recheada, eu te espero, viu? Fica aí. Voltamos com o nosso Tá Na Hora Santa Catarina. Isso é recheado. E quarta-feira, a partir de agora, Sim, é um dia especial pra gente. Muito. Sabe por quê? Porque todas as quartas nós vamos trazer materiais especiais sobre a ponte Hercílio Luz em toda a programação do SCC SBT. Na reportagem de hoje, a gente relembra que Florianópolis nem sempre teve a ligação fácil entre a ilha e o continente. É verdade. Fala mais, Cleiton, conta. No início, viu, Júlia, do século XX, a construção da ponte nasceu de um desafio internacional de uma engenharia para consolidar a cidade como capital do estado. Sei que tu está sabendo muito bem dessa informação. Mais do que isso, viu, pessoal? Mais do que uma obra de aço, o projeto mudou para sempre o desenvolvimento, a mobilidade e a política de Santa Catarina. A nossa equipe preparou uma reportagem especial, né, Cleiton? Para mostrar esse gigante que nasceu de um sonho e transformou a história de um estado e de um país. Por que não? Bora lá? Bora lá. Assume pela terceira vez o cargo de governador do estado de Santa Catarina, o ilustre senhor doutor Hercílio Pedro da Luz. Com muita experiência, tem como parte de seu programa de governo a construção de uma ponte sobre o estreito. Mandarei fazer uma ponte para acabar de vez com esse suplício. E vocês, moços, quando passarem por ela, vão lembrar de quem a mandou construir. Diante da crescente pressão política pela transferência da capital de Santa Catarina para outra cidade e da ausência de uma ligação fixa entre a ilha e o continente, a decisão que encerraria essa discussão estava tomada. Isso foi definidor. A ponte Hercílio Luz garantiu para Florianópolis a condição de capital de Santa Catarina. Engenheiro de formação, Hercílio Luz cursou a Politécnica de São Paulo e aperfeiçoou os estudos na Bélgica. Uma trajetória que lhe dava base técnica para defender uma obra sem precedentes no Brasil da época. Então, lá na Bélgica, ele conheceu o que teve de ponta de projetos. De acordo com o que havia de mais moderno em engenharia no início do século XX, 3 modelos de ponte foram apresentados ao governador. Uma era a ponte, penso por excelência, né? Que todo a catenária de cima, pelos pendurais, eles sustentam todo o tabuleiro entre os dois pendurais. E outro toda ela treliçada, toda rígida. E o terceiro modelo é que ele escolheu, da ponte Hercílio Luz, que as barras de olhares, ela interage com a treliça da viga. Isso foi um avanço de tecnologia. E ele optou pela beleza.
transformou no símbolo do estado e da cidade. A ponte pode e deve ser considerado um monumento modernista. Porque o que apregoavam os grandes modernistas do mundo, o Le Corbusier à frente, né? É que a beleza deveria decorrer, nos tempos modernos, da função. E a ponte Hercílio Luz é um dos monumentos brasileiros, e pode dizer até que mundiais, que mais conjuga essa correlação de forma e função. Aí nós estamos falando do final do século XIX, que vai ter, digamos que, exemplares, né, e referências da construção de pontes metálicas, nessa mesma estrutura que tem a ponte Hercílio Luz, com outros monumentos também construídos naquela época, e o exemplo mais clássico que se pode ter é a Torre Eiffel. Sem tecnologia e infraestrutura nacional, a alternativa foi recorrer aos Estados Unidos. O Brasil só teve a primeira siderúrgica nacional, que é uma siderúrgica nacional, depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Né? Então, nesse período, o Brasil não tinha nenhuma marcearia. A empresa vencedora da licitação foi a American Bridge Company, referência mundial em engenharia de pontes no início do século XX. As peças vieram em 4 navios de grande porte diretamente da América do Norte e viajaram cerca de 9.600 quilômetros até aqui. Mas além das peças, a mão de obra também foi um desafio. Precisava de muita mão de obra, certamente que toda a ilha e aqui no estado não tinha a mão de obra até mesmo qualificada para esse tipo de trabalho, então precisava de pessoas com conhecimento técnico de engenharia, de construção, conhecimento técnico até dessa nova tecnologia que são as pontes metálicas, né? Precisou então trazer essa equipe técnica para, com a mão de obra local e chegada até aqui, para fazer então esse grande empreendimento. Houve um fluxo grande de pessoas, né, que passaram esses 4 anos e alguns meses efetivamente aqui para começar então todo o processo de construção. Mas é praticamente impossível que não se tenha tido perdas consideráveis, sabe? Porque a gente está falando de alturas muito grandes, né? De esforços quase que sobre-humanos, né? E de muitas opções de risco. O mergulhador, o sujeito que está trabalhando no dique, quem está concretando, quem está erguendo peças, né? Qualquer falha provocaria um perigo iminente. E certamente para os barcos também. A forma como as fundações foram instaladas chama a atenção de profissionais até os dias de hoje. Foi preciso fazer uma espécie de fosso em volta, né? Tirando o mar, contendo o mar de lado, secando praticamente, para conseguir fazer, tem imagens disso, as fundações lá no fundo. Sendo que ali embaixo da ponte Hercílio Luz, até hoje, nós temos 30 metros de profundidade. Para ter uma ideia, lá fora, na Praia do Forte, lá em Jurerê, quando você está no meio da Bahia, entre o continente e a ilha de Santa Catarina, tem 8 metros, 9 metros no máximo de profundidade. Eles fizeram um aterro, cercaram com madeira, tiraram a água com bombas e fizeram a fundação direta na rocha. Lá do continente, não. Lá do continente, eles fizeram um estaqueamento. Tem 300 estacas de eucalipto. E nós retiramos uma lá e estava intacto. Mas é claro que tudo isso teve um custo extraordinário, 14 milhões de dólares na década de 1920, que chegou a consumir 40% do orçamento anual do estado em determinados períodos. Para um projeto de uma ponte ligando a ilha ao continente, que iria custar 4 vezes o total do orçamento do estado. A construção teve início em 14 de novembro de 1922. Só que 2 anos depois, com a saúde bastante debilitada, Hercílio Luz não resistiria até a inauguração. Ideia que não era aceitável para os engenheiros. Por isso, aqui neste lugar foi feita uma réplica em madeira com 18 metros de extensão. Para que ele fizesse então a passagem, ele a pé mesmo, caminhando, pela ponte que ele idealizou e iniciou o projeto, para que pudesse então ficar registrado que
ele é o autor desse grande projeto, desse empreendimento, e foi feita então essa réplica num tamanho, digamos, de proporções que uma pessoa, né, um adulto pudesse passar por ela nesse mesmo desenho do que tem a ponte. 12 dias após a inauguração simbólica da réplica de madeira, veio a notícia. É com pesar que comunicamos o falecimento do ilustre senhor doutor Hercílio Pedro da Luz. Morre Hercílio Luz, governador do estado de Santa Catarina. E isso, então, a ponte que seria chamada Ponte da Independência, então, em função do falecimento dele, não vendo e não sendo possível ver a conclusão da obra, então achou-se por bem dar o nome da ponte a ele que havia idealizado esse projeto. No próximo episódio, você vai ver a inauguração da Ponte Hercílio Luz, em 13 de maio de 1926. Que legal. E, Júlia, sensacional. A história continua, né? Porque a família Luz ainda é muito presente na cidade. Tem o Cartório Luz, que é a neta do Hercílio Luz. E pouca gente sabe, mas a escola de remo Aldo Luz, são 3 escolas de remo embaixo da ponte. Certo. Tem a Martinelli, a Riachuelo e a Aldo Luz. O Aldo Luz foi filho do Hercílio e morreu com apenas 20 anos de idade depois de pegar uma bactéria lá no Rio de Janeiro fazendo remo. Olha isso. Um pouco da história. E a gente revendo essas imagens, né, Cleiton? Você estava falando ali para mim. Imagina o trabalho, a destreza, a técnica necessária 100 anos atrás para uma construção como essa. É verdade. Para uma ponte como essa, uma ligação tão importante de comunidades, de gerações, de profissionais. É muita gente, são muitas famílias que acabaram trocando a convivência através dela, né? Maravilha. Olha esse Luz aqui de fundo, ó. Agradecendo o pessoal que está acompanhando o nosso Tá Na Hora aqui nesse prédio, que pelo visual o pessoal está vendo o nosso Tá Na Hora. Olha só, a gente falou da Hercílio, um dos principais cartões postais de Florianópolis, o Mercado Público, segue sendo ponto de encontro entre moradores e turistas. O espaço carrega mais de um século de história e reúne cultura, tradição e comércio no coração da capital. Cleiton está sabendo bem. A matéria é minha, do Marne Menezes, e com a edição do Fernandinho e também do Luiz Felipe. Bora acompanhar. Bora. Dizem que lá tem de tudo, será? Eu vou fazer um teste agora na prática, para saber se realmente lá tem de tudo. Tudo bem, amigão? Ô, amigo, boa tarde. Boa tarde, eu quero tomar um caldo de cana bem gelado. Mercado Público, hein? Mercado tem? Tem 3 caldos no mercado. Um queijinho, um peixe. Mercado Público também, né? Garante? Tomar uma cerveja. Boa, vamos lá. O Sidney não exagerou, não. E o Mercado Público é o ponto de parada para muita gente. Dona Filomena parou aqui para tomar o caldinho de cana, como muita gente faz. Dá uma descansadinha também, porque o Mercado Público acaba proporcionando, né, esse privilégio de sentar, tomar o caldo de cana e bater um papinho. A senhora gosta do Mercado Público? Gosto. Toda a vida que eu venho no centro, eu não venho no centro, você vinha aqui tomar o meu caldo de cana. É tradicional, então? Tradicional. 127 anos o Mercado Público completa nessa quinta-feira. O que é o Mercado Público para a senhora? Para mim é muita coisa. Muita coisa. É uma atração. E uma distração também, né? E uma distração, é. Essa parede amarela aí é o sonho do manezinho e é o sonho do turista quando chega aqui, se depara com um prédio bonito desse, uma arquitetura dessa, que talvez aqui nesse planeta ninguém fez uma coisa tão bonita igual esse Mercado Público. O Mercado Público Municipal de Florianópolis, oficialmente denominado Mercado Público Aldírio Simões, é um dos principais símbolos históricos, culturais e sociais da capital catarinense. A origem do mercado remonta ao fim do século XVIII, quando comerciantes, pescadores e agricultores realizavam trocas em barracas improvisadas à beira-mar, próximas à atual Praça 15 de Novembro. O prédio atual começou a ser construído entre 1896 e 1899. Com a inauguração da ala norte em 5 de fevereiro de 1989, consolidando o mercado como o principal centro comercial da cidade. A expansão ocorreu na década de 1930, com a inauguração da ala sul, em 1931, além da implantação de câmaras frigoríficas e melhorias sanitárias. Os navegantes, os viajantes, eles passam a olhar aquele prédio que é bonito, que é robusto, que é uma arquitetura, mesmo que eclética, uma arquitetura que chama atenção, que está na beira do mar, e também cai no gosto popular. Então ele consegue aliar as duas coisas, né? Ele consegue dar conta da sua necessidade original, que era concentrar o mercado popular,
e também agradar aos olhos, né, de quem observava aquela edificação. Até meados do século XX, o mercado mantinha relação direta com o mar. Com os aterros da Bahia Sul, entre as décadas de 1960 e 1970, o acesso passou a ser predominantemente terrestre, alterando a dinâmica de abastecimento e circulação. Reconhecendo a sua relevância, o edifício foi tombado como patrimônio histórico municipal em 1984. E hoje nós estamos aqui, né, criando nossos filhos também, com o maior prazer, com a maior honra, que dizer para trabalhar no mercado público é prazeroso, tá na veia, a gente diz tá na veia, né, porque a gente chega aqui 5h30 da manhã, sai 8 horas da noite, então isso aqui é minha casa. Ao longo das últimas décadas, o mercado enfrentou incêndios significativos em 1988 e 2005, este último destruindo totalmente a ala norte, posteriormente reconstruída em parceria entre a prefeitura e o governo do estado. Para mim foi uma das maiores tristezas que nós tivemos, né? Reformas e intervenções modernizaram o espaço, incluindo a reconstrução da ala norte, a reforma do telhado da ala sul e a instalação de uma cobertura metálica no vão central em 2016. Atualmente, o mercado público conta com cerca de 140 boxes, reunindo peixarias, açougues, restaurantes, bares, lojas de produtos típicos, artesanato e serviços diversos. Frequentado por moradores, trabalhadores, turistas. Luiz, por exemplo, veio com a família do Chile. Primeira vez aqui no mercado público, Floripa? Sim, primeira vez em Floripa e no mercado. Estão gostando? Mucho. Esta província é muito bonita em seu alrededor. Recorrimos até Camboriú e chegamos. Um gigante cheio de histórias para contar. É o cartão postal de Floripa, ainda mais fazendo 127 anos. Com muito prazer, muita honra. Aqui a gente fica aqui quase 18 horas aqui dentro, atendendo, não tem coisa melhor. O dia após o jogo do Avaí Figueirense é uma farra. Quem perde, ultimamente quem tem perdido mais é eles, né? Tudo bem? Carteira de identidade, né, da ilha, do Ilhéu. Isso é uma especificidade muito interessante desse monumento. Tá aí a nossa homenagem para esse gigante. Mercado público, eu te amo. Passei a minha vida aí, Júlia, passava com a minha mãe, tomava aquele caldo de cana, comprava aquela bolacha. E tênis também, viu? Muito tênis eu comprei no mercado público. Por aí, conga. Não é tempo do conga, não, né? Ah, peço perdão. Que chute não. também não? Ah, Cleiton, eu vivi em Palhoça, eu ia de vez em quando para a cidade. Tá bom. Era de vez em quando, mas vou contar que, trabalhando como repórter, a gente sempre passa por ali, toma um caldo de cana, Claro. porque é uma outra experiência profissional passar por ali e tomar o seu caldo de cana antes de retornar para a TV, viu? Que legal. Agora, pessoal, 127 anos da ponte, né? Amanhã é um símbolo, do mercado público, é um símbolo da história da cidade e é claro que vai ter comemoração nessa quinta-feira. Gabriela Mariotto está lá. Ela saiu do Berbigão do Boca. Ó, ela estava no Berbigão, ela só fez isso aqui, ó. Virou para outro lado. Que o QG do Berbigão é bem do ladinho do mercado. Não é não, Gabriela Mariotto? Hoje foi mais fácil ao vivo, Gabi. Foi mais fácil. Facilitaram a minha vida hoje, Cleiton. Vou confessar, não vou nem me mexer muito para vocês não verem de novo os bonecos do Berbigão do Boca, tá? Mas como a gente viu agora na tua reportagem, Cleiton, são 127 anos de muita história. Esse mercado público já virou um dos símbolos aqui da capital. Quem pensa em Florianópolis, além, é claro, de pensar na nossa ponte Hercílio Luz, nas nossas lindas praias, é claro que também pensa aqui no mercado público, um lugar que reúne a gastronomia da nossa ilha e também grande parte da nossa cultura tradicional, da cultura das rendeiras, por exemplo, que a gente tem muito presente aqui no mercado público. Como amanhã é essa data de comemorar esses 127 anos, amanhã, 5 de fevereiro, a Prefeitura preparou essa grande programação aí, a gente preparou até uma tela para o pessoal de casa poder tirar uma fotinho, se preparar, se planejar para tentar dar uma passada aqui no mercado público e aproveitar um pouquinho desse dia de muita festa. Então, para passar um pouco para vocês do que a gente vai ter por aqui, a programação começa por volta das 10 horas da manhã, com atividades culturais, roda de rendeiras, ratoeiras, feira de artesanato. A gente tem também, viu, Cleiton Ramos, a exposição dos bonecos do Berbigão do Boca e também de algumas obras de arte aqui do mercado público, exposição de lambi-lambis. A gente tem apresentações tradicionais com as rendeiras, boi de mamão, ali por volta das 11, 11h30 da manhã. Vamos ter, ao 12h30, um momento solene, aqui bem no meio, no vão central do mercado público, com o parabéns para o nosso mercado e também algumas
algumas homenagens. Vamos ter apresentações musicais, shows musicais, exposições, mural da cultura que vai estar por aqui das 9 horas da manhã até as 7 horas da noite, exposições e, claro, ao longo de todo o dia, aquilo que a gente já trouxe. A gastronomia típica aqui de Florianópolis, parte da cultura que está aqui no mercado público todos os dias e também as peixarias aqui de Florianópolis, que ficam aqui no mercado público e também fazem parte de toda essa história, de toda essa tradição do nosso mercado público. Volto com vocês dois aí no estúdio, Júlia, Cleiton. Obrigada, Gabi. Grande mercado público, Cleiton. Vamos almoçar lá a qualquer hora, né, Júlia? Levar a nossa equipe. Eu acho que já faz um ano que a gente conseguiu almoçar lá. Era o quê? Sexta-feira Santa, não foi? A gente que a comeu gente foi peixinho, mostrar né? pratos com peixe. Gabi, a gente tá doido para retornar aí, para poder viver esse clima do mercado público que é tão gostoso, prejuízo danado naquele dia. Um prejuízo danado? Não, taurina come. Amizade, a gente vê a amizade nessa hora. Pessoal, vamos seguir com Tá na Hora Santa Catarina. E agora, Cleiton, com um caso sério. A reviravolta no caso de agressão do cão Orelha, que a gente já vem acompanhando há bastante tempo. Na noite de ontem, a Polícia Civil terminou o inquérito e apontou um adolescente como responsável. A Sofia Gonzalez elaborou um material e esse fato, essa cena que você está vendo aí em casa, é realmente uma cena nova que a Sofia vai desmembrar desse material. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar. Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil, Orelha foi atacado na madrugada do dia 4 de janeiro, por volta das 5h30. Para chegar a essa conclusão, foram analisadas mais de 1.000 horas de filmagens da região, 24 testemunhas foram ouvidas, 8 adolescentes suspeitos investigados e um software francês utilizado para obter a localização do responsável. Mas a roupa utilizada pelo adolescente foi a principal prova para se chegar a esse resultado. O adolescente sai do seu condomínio às 5h25 e retorna às 5h58 com uma amiga. Esse foi o grande ponto de contradição nas declarações do adolescente. Ele não sabia que tínhamos as imagens dele saindo e voltando para o condomínio. Ele alegou que tinha ficado lá dentro junto com uma amiga na beira da piscina. As imagens, testemunhas e a roupa que ele usava confirmam que ele estava na praia. As imagens, o controle de acesso à portaria, o boné rosa e o moletom, além de testemunhas, foram as comprovações para a polícia de que ele estava fora do condomínio no momento do crime. Ele viajou para os Estados Unidos no mesmo dia em que a Polícia Civil teve conhecimento de quem eram os suspeitos do caso, em uma viagem pré-programada e ficou no exterior até o dia 29 de janeiro. Na volta, foi interceptado ainda no aeroporto de Florianópolis. O comportamento de um familiar nesse momento pareceu suspeito. Nesse momento, durante a abordagem, chamou a atenção que um familiar tentou esconder um boné rosa na sua bolsa particular. Também, durante a revista da mala desse adolescente, esse mesmo familiar apresentou um comportamento suspeito, ao falar que esse moletom teria sido adquirido na viagem. Então, nós resolvemos apreender esse material e comparar com as imagens que nós tínhamos obtido, conseguindo identificar, então, a roupa utilizada no dia do crime, que depois, também nas oitivas, o adolescente confirmou que já tinha adquirido anteriormente. A defesa da família, que é feita pelo advogado Alexandre Cali, ex-delegado com vasta experiência na Polícia Civil, apresentou outra explicação para o mesmo fato. Veja bem, a mãe do adolescente, ela foi até o aeroporto preocupada com o clamor público, com imprensa e com diversas pessoas contestando sobre a morte do Orelha, ele fosse alvo de alguma lesão, de morte, enfim, de alguma ameaça. Com isso, a mãe, cautelosa, zelosa como levou o boné para ele, mas quando eles entraram na Polícia Federal para que ele fosse protegido, até que fosse feita a conexão São Paulo, Florianópolis, ela tirou o boné dele, botou na bolsa para que fosse guardado o boné, mas são dois moletons diversos. Primeiro, o moletom preto, que tem na imagem dele voltando do deck com uma amiga dele, é o moletom que foi apreendido, que estava dentro da mala. Mas não é o mesmo moletom que ele trouxe dos Estados Unidos. Inclusive, ele não seria tão ingênuo de juntar esse moletom escrito em português e alegar que teria trazido dos Estados Unidos. A jovem, que aparece ao lado do adolescente nas imagens da madrugada do crime, tanto na ida quanto na volta, não teria participação. Ao questionar se ela teria ao menos presenciado, a polícia disse que essa informação segue em sigilo para a segurança dela. Só conseguimos completar esse quebra-cabeça com a tomada de declarações do adolescente investigado. Em diversos momentos, ele se contradisse e omitiu fatos importantes para a investigação. A
defesa diz que o adolescente e a menina não se separaram entre as 5h25 e as 5h58, quando retornaram ao condomínio. Que ele estava na piscina com essa adolescente durante o tempo todo, ele não se recordava que ele tinha ido ao deck e voltado na praia. Com a declaração da menina, até podemos afirmar que ela foi com ele lá, chegou na praia, tinham diversas pessoas, imagina, verão, Praia Brava, virada do ano, e eles não ficaram lá muito tempo e depois logo retornaram. O laudo feito pela polícia científica com o corpo de Orelha confirma e especifica que o animal sofreu uma pancada contundente na cabeça, que pode ter sido por um chute ou objeto rígido, como um pedaço de madeira ou garrafa de vidro, descartando boatos de empalamento ou pregos divulgados nas redes sociais. No dia seguinte, o cachorro foi resgatado por populares e morreu em uma clínica veterinária por conta dos ferimentos. O inquérito da Polícia Civil foi encaminhado para a apreciação do Ministério Público e do Poder Judiciário. Agora, cabe à promotoria analisar as provas e decidir os próximos passos do processo. E diante da gravidade dos fatos envolvendo a morte do cão Orelha, a polícia solicitou a internação provisória do adolescente. A polícia afirma que não há testemunhas e nem vídeo do momento da agressão, mas que conclui a possível participação do adolescente pela série de detalhes, que isoladamente não dizem nada, mas que somados demonstram a possível participação. Além da autoria do adolescente, também foram indiciados 3 adultos por coação à testemunha. Depois de finalizado o inquérito, a defesa divulgou um vídeo do cachorro-orelha circulando no dia 4 na Praia Brava, por volta das 7 horas da manhã, ou seja, cerca de 1h30 após as agressões. Segundo eles, o cachorro estava bem. A polícia gravou um vídeo com os argumentos sustentados para manter a hipótese de agressão. Pelo depoimento do próprio profissional que atendeu esse animal, se confirmou a versão de que essa lesão ela veio a evoluir ao longo desses dias. O profissional informou que não se tratava de uma lesão imediata, que esse animal havia sido agredido há cerca de 2 dias com um golpe na região da cabeça e essa lesão evoluiu e ele veio aí a óbito durante o atendimento. O advogado sustenta a defesa do adolescente. Não tem nenhuma imagem, nenhuma testemunha, nenhum indício, nenhuma prova com ele batendo na orelha, ele perto da orelha, do cachorro-orelha, nem a orelha sendo agredido e nem a orelha passando por lá. Então, nem disso pode ser afirmado. O que pode acontecer é que ele tenha se desentendido realmente com o porteiro. Muito bem, diante da quantidade de informações falsas que circulam na internet e por conta do caso ainda não ter sido julgado, a polícia não quis conceder novas entrevistas. O SCC-SBT pediu esclarecimentos, como, por exemplo, se algo foi encontrado nas roupas, mas ainda não tivemos retorno desses questionamentos. Também tentamos conversar com um porteiro, que por muito tempo foi um ponto central nessa história, mas ele não quis gravar a entrevista. Você de casa, o que acha? Apenas isso. Continuamos com o espaço aberto e acompanhando esse caso. Agora, Cleiton, o pessoal quer saber como é que vai ser essa quinta-feira, aquele primeiro passo para o final de semana. Vamos para a previsão do tempo? Agora, Júlia Matos, agora! Roda a vinheta! Calorão, meu povo, calorão! A quinta-feira será de sol e calor intenso em Santa Catarina, no extremo oeste, aos planaltos. O sol predomina ao longo do dia, favorecendo a elevação das temperaturas e a ocorrência de trovoadas isoladas, principalmente em áreas próximas à divisa com o Paraná. O risco é baixo para ocorrências associadas às trovoadas. No litoral e na Grande Florianópolis, o vento de leste a nordeste mantém a variação de nuvens e a condição para chuva isolada, especialmente nos extremos do dia, naquele comecinho da manhã e no final da tarde por conta das temperaturas elevadas. Elas vão seguir altas durante todo o dia, com máximas próximas dos 30 graus e podendo chegar a 38 graus no extremo oeste. Vamos começar por lá, olha aí, 39 inclusive, olha aí. A possibilidade de máxima no oeste, extremo oeste de Santa Catarina, mínima de 14 graus, então vai começar com a temperatura bem amena, mas a gente tem esse aumento ao longo do dia. Vale do Itajaí também entre 16 e 34 graus.
graus. Serra Catarinense também chegando aos 30 nessa quinta-feira. Norte do estado com as possibilidades maiores de temporal, chegando a máxima de 34 graus. Grande Florianópolis também fica próxima dos 30. E no sul de Santa Catarina também entre 14 e 34 graus nesta quinta-feira. E você aí de casa já sabe, tem que mandar no WhatsApp, no nosso Instagram. As cidades mais pedidas sempre estarão aqui no nosso Tá Na Hora Santa Catarina. São José na Grande Florianópolis com máxima de 30 graus nesta quinta-feira. Balneário Camboriú entre 24 e 27 graus. Lages na Serra Catarinense com máxima de 29 graus nesta quinta. Chapecó chegando a 37 graus e Joinville a 38. Possibilidade de temporal no final do dia. Agora, a gente vai seguir acompanhando com você aí de casa, a gente vai para o intervalo rapidinho, mas antes, imagens para você que tem acompanhado essas histórias, essas memórias, essas vivências na Ponte Hercílio Luz, o nosso cartão postal aqui na capital catarinense. A gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta com mais destaques, mais notícias de Santa Catarina. Eu te espero! Até 7h45 da noite, estamos por aqui com o nosso Tá Na Hora, sempre ao lado de uma grande equipe. E a informação não para não, Júlia Matos? Não para, Cleiton Ramos. Um motorista ficou ferido após um acidente na BR-470 em Apiúna, no Alto Vale do Itajaí. A ocorrência foi registrada por volta das 5h30 da tarde, no quilômetro 109 da rodovia, no bairro Ribeirão Carvalho. Segundo os bombeiros, o condutor de um Celta branco perdeu o controle da direção e saiu da pista. A colisão mobilizou equipes do SAMU, Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal, além do helicóptero Arcanjo 3. A vítima, um homem, sofreu ferimentos de média gravidade, foi encaminhada ao hospital de Ibirama para avaliação médica. O trânsito já foi totalmente liberado nos dois sentidos. Boa recuperação para essa vítima aí, em virtude desse grave acidente. Todas as equipes de segurança junto com o pessoal. Agora, hoje o Tá Na Hora mostra mais um caso, infelizmente, de maus tratos vindo lá do norte do estado. É que após meses de denúncias e uma nova ação policial, o cenário de maus tratos a animais persiste na cidade de Joinville, Cleiton. Olha só, mais um trabalho em conjunto aí, né, de uma ONG de proteção animal que foram responsáveis pelo resgate de bois que estavam em situação degradante. O Renato Santos está chegando agora e vai trazer detalhes, Renato. Pois é, viu, Cleiton e Júlia? Essa ação aconteceu no bairro Vila Nova, na zona sul de Joinville. Um senhor de 80 anos de idade é o responsável por esses animais. E não é a primeira vez, como vocês falaram, viu? Em julho do ano passado, 100 animais foram encontrados em situação degradante. Na ocasião, 30 bois foram resgatados, levados para um lar temporário. Na ação de hoje, a Polícia Civil, junto com a ONG Frada, novamente flagrou animais em situação realmente muito preocupante. 40 bois magros em situação anêmica e doentes. Desses 40, 9 foram removidos para um lar temporário. A ONG já disse que já entrou com uma nova medida judicial para, nas próximas horas, quem sabe, resgatar o restante desses animais. Além desses bois, também foram encontrados uma cabra e cachorros que também estavam doentes nessa residência rural lá no bairro Vila Nova. Sobre o assunto, nós conversamos com a diretora da ONG, que retratou um pouco mais desse cenário muito degradante. Vamos acompanhar. A Polícia Científica foi até o local, constatou maus tratos e o Ministério Público solicitou um novo mandado para que os animais fossem recolhidos, né? Então, isso dependendo do score corporal, as cidades que a polícia estiveram até o local. E, mais uma vez, não foi possível recolher todos os animais que estavam em situação de maus tratos. Foram levados apenas 9 de 40 e agora a gente vai entrar com uma nova ação para que esses animais sejam resgatados de uma vez, né? Pois é, a orientação tanto da ONG quanto da Polícia Civil é, em situações como essa, acionar a polícia e principalmente o Centro de Bem-Estar Animal. Em relação a bois como esse, chamar a Cidasc, que também vai fazer o recolhimento responsável desses animais. Retorno com vocês aí no estúdio. Obrigada, Renato, pelas informações. As imagens falam por si, né, Cleiton? E 9 de 40 só? Só 9 de 40. Olha só quanta maldade, gente. Tem cavalo no meio lá também. Olha, se tem um negócio que deixa a gente revoltado é maus tratos animais, né? Porque são indefesos, né? Desse tipo aí. Olha. Cachorro também. As imagens impressionam, Mas não adianta. O que é isso?
Mudar de assunto, Júlia, porque as aulas da rede municipal de Blumenau voltaram hoje. A sirene tocou e com tudo. E com um movimento reforçado nas ruas, a Prefeitura também deu o pontapé inicial na campanha Transporte Legal 2026. O foco é a segurança dos alunos. Natiele Oliveira chegando agora com mais detalhes. Como é que vai funcionar essa iniciativa? Pois é, agora com a volta às aulas, o grande destaque é sempre a segurança desses alunos, dessas crianças. Por isso, então, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes inicia novamente a campanha Transporte Legal, agora então em 2026. O principal objetivo dessa iniciativa é conscientizar e alertar os pais e responsáveis para que todos possam ver se aquele transporte escolar, aquela van, Tupic, ele esteja então regularizado, ele passou pelas vistorias da Prefeitura, do Inmetro. Então, o secretário de Trânsito e Transportes, o Fábio Campos, ele explica como que os pais devem agir para saber se aquele veículo está dentro da lei. Vamos acompanhar. Você, pai ou responsável por suas crianças que são transportadas no transporte escolar, deve ficar atento no selo azul. Esse selo fica no para-brisa das vans, onde que o selo autoriza, por 6 meses o trabalho dessas vans escolares. E lembrando, se ele tem o selo azul, passou pela inspeção obrigatória, esse condutor também está dentro do padrão de como deve ser feita a condução deste veículo para aumentar cada vez mais a segurança no transporte de suas crianças. Então, se o veículo não tiver esse selo azul, a gente reforça que todo semestre muda esse selo da vistoria da Prefeitura. Se o selo não for azul, até se não tiver esse selo, a orientação, então, é fazer uma denúncia para a CMTT através do telefone 156, opção 3, esse telefone que aparece agora aqui na sua tela. Então, fica aí o recado para todos os pais e responsáveis para garantir o transporte de casa para a escola com toda a segurança do mundo. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Nath, pelas informações. Fico alerta, então, para os pais e responsáveis. Júlia, dá tempo de colocar um zap? Pode? Vamos ver. Encher a tela aí. Theo Araújo, Palhoça. Sou o Theo, morador de Palhoça. Amo caminhar pelo Hercílio Luz aos domingos. É sempre um privilégio. Temos Ele foto. É de Palhoça, é de Palhoça. Coisa linda, olha aí. Curtindo a nossa Hercílio Luz. Continuem mandando pra gente, pessoal. Toda semana, todos os dias, estaremos aqui para receber a sua foto, a sua memória, a sua história na Ponte Hercílio Luz. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã.